Advogados e advogadas, meus amigos e minhas amigas, estamos começando 5 minutos com o advogado Mozar Baldez. No mês de fevereiro deste ano, o ministro Edson Fachin, ele homologou o pedido de delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso na penitenciária de Bangu. Muito bem, nessa época foram pedidos a instauração, em razão dessa delação premiada, de 12 processos, e o ministro Edson Fachin encaminhou ao ministro Dias Toffoli, em março, pedindo que esses processos fossem redistribuídos para outro relator no STF. E no meio desses 12 processos, tinham 3 que tratavam de denúncia de Sérgio Cabral contra vários ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e outros do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Muito bem, o que fez o ministro-presidente Dias Toffoli? Ao invés de ele redistribuir os processos, ele mandou para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Muito bem, aí nós estamos agora, no mês de julho, vivendo o recesso judicial. O que ele fez? Ele pediu, em vez de ele fazer a denúncia, ao invés de ele mandar apurar o inquérito para saber se são verídicas essas denúncias, ele devolveu os processos para o ministro Dias Toffoli para que ele arquivasse. Ele pediu arquivamento e o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, monocraticamente decidiu arquivar os processos. E o procedimento deveria ser outro. O que deveria fazer o ministro presidente do Supremo? Ele deveria encaminhar plenário para que o plenário decidisse, até porque o ministro Dias Toffoli ele diverge do ministro Edson Fachin, que encontrou elementos que, em tese, pode constituir crime nesses 3 processos do TCU e do STJ. Então, o ministro Dias Toffoli veio com outro entendimento, para salvar, entre aspas, essas denúncias que foram feitas contra essas autoridades. E o mais grave disso é que tem mais 9 processos que tratam de autoridades que têm foro privilegiados, que também, ao invés de ele redistribuir para novo relator, ele mandou para o procurador Augusto Aras, que deve fazer o mesmo procedimento, aproveitando ainda que nós estamos no período de recesso. Isso é muito grave, gente. É muito grave por quê? Porque nós temos aí um entulho de lixo jogado debaixo dos tapetes, porque nós, e nem a classe política, sabe o que consta dessa delação premiada. Entendeu? Então pode ter coisas que comprometem até a soberania do país, deve ter trilhões de dinheiros envolvidos nessa trama de corrupção que a gente está vivendo no Brasil, mas essa delação premiada ela é como se fosse uma caixa preta nesse país. Então os parlamentares, eles deviam melhorar essa lei que trata de delação premiada, de forma a tornar público, porque se fosse qualquer um de nós, quando o cara é preso aí, o ladrão de galinha, eles botam a cara dele na televisão, mostram a casa dele e a família, faz aquela devassa. Mas quando se trata dessas autoridades, aí eles escondem a cara, eles escondem o processo, ninguém sabe o que tem dentro desse processo. É inconcebível que 2 ministros de uma corte superior divirjam de um processo e dos seus fundamentos e dos fatos, que é um só. Os fatos são um só. Os fundamentos jurídicos que estão ali são um só. E por que o ministro Dias Toffoli não deixou primeiro a Polícia Federal apurar para saber se são verídicas essas acusações do ex-governador Sérgio Cabral? Então fica aquela interrogação, fica aquela desconfiança que aumenta e depois o STF quer respeito, o STF quer investigar fake news, o STF quer virar um tribunal punitivo e, gente, não tem condições, tá certo? Não tem condições, isso é desmoralizante para uma corte. Eu teria vergonha se fizesse parte da Corte Suprema do Brasil, em saber que se leva para debaixo dos tapetes, vamos dizer assim, denúncias
contra crime praticado contra a pátria. Até amanhã, com 5 minutos, com o advogado Moza Valdez, e aqui fica o meu repúdio.